esqueço que no finalzinho de 2019 eu estava me formando no 3º ano do ensino médio. Então assim, eu concluí meu ensino médio. E pensando nisso, eu trouxe algumas diquinhas pra vocês que estão no 1º, 2º, 3º ano, enfim, vale pra todos os anos. E precisam de algumas diquinhas, alguns macetes pra poder levar o ensino médio de vocês e dar uma facilitada. Estou no 1º semestre da Universidade São Judas Tadeu de Direito, tenho 17 anos e o meu nome é Magda Cristina. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing Acho que um dos maiores problemas do ensino médio quando você entra é você não pensar que daqui a 3 anos você vai ter uma prova, um vestibular. Então, esse foi um dos meus maiores problemas, foi entrar no ensino médio só preocupada em passar de ano, em tirar notas boas e ir pro 2º ano do ensino médio, e depois ir pro 3º, pra depois pensar em vestibular. E, gente, não façam isso. Isso é um assassinato pro estudo de vocês. É muito importante, sim, que vocês entrem no ensino médio de vocês, no 1º, 2º. Se você já tá no 3º, more going. Mas se você ainda tá no 1º ou no 2º ano, ainda dá tempo de você começar a pensar em vestibular, começar a pensar e pesquisar e ver o que você pode fazer pra melhorar os seus estudos e você passar numa faculdade, seja que você quiser, tanto pública, federal, particular, enfim. Todas são válidas. Aliás, gente, um adendo, não descartem faculdade particular só por ser faculdade particular, tá? Lógico, tem um peso muito maior você fazer uma faculdade na USP do que numa outra faculdade paga, digamos assim. Mas, claro, você tem que ver a faculdade de acordo com o seu curso. Por exemplo, a minha faculdade é paga, mas pro meu curso ela é uma das melhores, assim, do Brasil, com o selo da UB, com o selo do MEC. Fazendo um merchan da faculdade já, né? Mas enfim, a primeira dica que eu dou pra vocês em relação ao ensino médio de vocês é vocês pesquisarem métodos de estudo eficientes. Quando você estuda de uma maneira boa, que realmente funciona e você aprende, quando você chega no último ano, realmente é revisão, você não tem que aprender aquele conteúdo novamente. Eu já fiz um vídeo falando sobre métodos de estudo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem assistir. Foi o primeiro vídeo do ano de 2020, então tá bem recente. E lá eu explico modos como vocês podem estudar, como você aplica tal método, que método de estudo, na verdade, você não faz pra todas as matérias o mesmo, mas você adapta. Adapta? Ai, que burra, dá 0 pra ela. Mas você adapta ele pra outras áreas do conhecimento. A mesma maneira que eu estudava história não era a mesma maneira que eu estudava, sei lá, matemática, porque eu absorvi esses conteúdos e matérias de maneiras diferentes. Então é muito importante que vocês tenham isso na mente de vocês e busquem um método e adapte ele para as diversas matérias que você tem no ensino médio. Ai, Meg, eu vou pegar um método para cada matéria? Não, você não vai fazer isso. Você vai escolher, por exemplo, um modo como você estuda é fazer exercício. Mas pra história você também precisa ver um pouco da teoria. Então, para todas as matérias você faz só exercício e pra história você vê um pouco da teoria antes. Deu pra entender? E nessa mesma pegada que eu queria falar pra vocês, que vocês precisam ter em mente, é que você ter uma pré-rotina de estudos é muito importante. Todo mundo tem uma pré-rotina antes de ir pra faculdade, de ir pra escola, antes de dormir. Tem gente que tem todo um negócio, eu vou tomar um chá, depois eu vou escutar uma música tal e mexer um pouco no celular, depois eu vou dormir. Porque você se prepara para o sono, você se prepara para dormir e você não acordar mais. Acordar no dia seguinte, né? Não acordar mais. Ai, meu Deus. Então você ter uma rotina antes dos estudos ou só um hábito é muito importante porque, pelo menos pra mim, eu falo por experiência própria que eu sinto que minha cabeça, assim, ela se concentra muito mais quando ela tá percebendo que eu estou me preparando pra estudar. Quando ela olha e fala assim, a Magda agora vai estudar, vamos nos concentrar. Uma coisa que eu faço sempre, eu sempre prendo meu cabelo, lavo o rosto, lavo os meus óculos, preparo tudo, deixo tudo na mesa, tudo que eu vou precisar, sento e estudo. E aí começa, eu vou 2 horas e meia e vou rendendo. Lógico, eu não vou direto, eu dou uma pausa nesse meio tempo. Até porque esse negócio de, eu vou estudar 3 horas e meia direto, 4 horas e meia direto, não funciona, tá, gente? Um outro vídeo meu eu falei que eu aguentava estudar 2 horas e meia direto, mas assim, só no tempo. Porque depois de um tempo a minha cabeça ela começa a se desligar, eu nem presto mais atenção no que eu tô fazendo, vai tudo no automático. Então você ter pausas no meio dos seus estudos é fundamental. Mas eu não queria falar necessariamente das pausas, mas sim que você precisa criar o hábito de estudar todos os dias. E isso significa você criar uma rotina boa
boa de estudos, criar um método eficiente pra não chegar no final do semestre, no final do ano, você já tá de saco cheio da escola, da faculdade, você não aguenta ver caneta na sua frente. E isso é horrível, gente. Isso não é recomendado, isso é horrível. Até porque você tem que pensar que setembro ou outubro você tem prova. Novembro tem vestibular. Então não adianta nada você começar a se matar no início do ano e no final você já tá, tipo, de saco cheio, cansado, fazendo as coisas tudo de qualquer jeito. Então essa questão de você estudar um pouquinho todos os dias vai te ajudar a criar uma certa resistência até o final do ano, a criar um hábito de você ler todos os dias, estudar todos os dias, obviamente. Até porque, quando você chegar no seu terceiro ano e quando você chegar na faculdade, você vai ter que estudar todos os dias. Olha, gente, as minhas aulas começaram assim, aula a aula mesmo, tipo, todos os dias, essa semana. Porque na primeira semana, que foi da semana do dia 17, eu tive aula 2 dias e depois veio o carnaval e eu tive aula mais 2 dias. Só que agora eu tô tendo aula todos os dias. Então, assim, não tem essa de tipo, eu vou estudar quando chegar perto da prova. Não tem essa. Você vai ter que estudar todos os dias, uma hora ou outra. Então, quanto mais você adianta esse processo, vai ser melhor pra você em questões de adaptação. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, que vai parecer muito fútil, mas é muito importante, gente, é você ser seletivo em relação às amizades. Eu entrei na faculdade agora e eu percebi que eu tô sendo, tipo, muito observadora em relação às pessoas. Tô observando como eles são, em questão de trabalho, essas coisas, porque o ruim e o que estraga o seu ensino médio, os seus estudos, é você ter aquele amigo que não gosta de estudar e além de não gostar de estudar, ele te puxa pra baixo. Ou, na verdade, às vezes ele gosta de estudar, mas assim, o jeito que ele faz as coisas é muito diferente do seu. Então, quando você vai ver, ele fala, mas aí você tá falando junto com ele. Quando você vai ver, ele já tá com a lição pronta, já tá com o resumo feito, enfim, e você não saiu do lugar. Eu tinha uma amiga assim, aí eu virei pra ela e falei assim, amiga, não vou sentar mais do seu lado na aula, porque eu começo a conversar com você e eu não rendo. Você termina o negócio e eu não termino. E ela super entendeu. Se a pessoa for compreensível, se a pessoa realmente quer ser sua amiga, ela não vai ligar de, tipo, vocês ficarem separados durante a aula. Por exemplo, na minha faculdade, eu não tenho pausa. Então, tipo, são 2h30 direto na aula. Então, assim, não tem por que eu ficar junto com as minhas amigas pra conversar, enfim. Lógico, vai ter algumas questões, tipo, você entendeu isso que ele falou, tudo. Mas, isso eu posso perguntar pra qualquer pessoa. Então, você ser seletivo nas suas amizades influencia, sim, nos seus estudos. Não ache que não, porque influencia, sim. Tanto que você vai ver na hora de fazer trabalho. Os nerds faz junto com os nerds. Quem é mais bagunceiro faz com quem é mais bagunceiro. Quem é perfeccionista quer fazer junto. Quem já é mais tipo, faz assim, tá bom, também faz junto. As coisas não se misturam, gente. Uma dica que eu tive e que me ajudou muito ao longo do meu ensino médio foi guardar os meus resumos. Eu guardei os resumos do meu primeiro e segundo ano do ensino médio, do terceiro também. Eu tenho alguns guardados de recordação, mas muitos dos meus resumos foram todos para as minhas amigas da igreja. Eu dei pra elas e falei assim, pode ficar. Porque eu não ia mais usar e elas estão no ensino médio, então para o contexto delas é muito bom. Mas enfim, por que você precisa fazer isso? Porque quando você chegar no terceiro ano, você vai usar sim. Não vem com esse. Não chega com esse papo de no terceiro ano você não pega nenhum dos seus cadernos antigos, nem resumo. Para. Não pira. Usa sim. Eu usei, até porque no terceiro ano eu comecei a trabalhar em maio. Então, às vezes eu não tinha tempo pra sentar, fazer um resumo bonitinho, tudo. Eu só tinha tempo de fazer exercício e precisava de um resumo pronto ali. Então eu pegava os meus resumos do meu segundo e do meu primeiro ano do ensino médio, o que me adiantou, assim, um tempo de estudo enorme, porque pra fazer resumo eu demoro mais ou menos 1h, 40 minutos no máximo, 40 minutos no mínimo. Então imagina, às vezes eu não tinha esses 40 minutos pra poder fazer um resumo. Esses 40 minutos eram direcionados pra eu ver uma videoaula, pra eu resolver exercício, eu fazer lição de casa, não pra fazer resumo, ainda mais aqueles resumos lindos que eu amava fazer. Então sim, guardar os seus resumos do primeiro e segundo ano do ensino médio, no terceiro vai ajudar muito. Se você não guardou, não tem problema, agora já foi, mas tenta pegar resumos com o pessoal dos anos anteriores. Inclusive, gente, não tem nada a ver com a outra dica, mas eu queria mostrar pra vocês. Esse é meu caderno da faculdade. Esse meu caderno aqui, ele é só pra resumo, até porque as folhas dele são caras. Então, queria mostrar pra vocês um resumo. Esse aqui é de relações trabalhistas, ó. Eu vou fazer um vídeo melhor pra vocês, falando sobre o método que eu tô usando na faculdade de anotação e tudo. Mas, ó, olha que gracinha que ficou. Maravilhoso. Gente, outro parênteses gigantesco aqui, eu já fiz vídeo falando sobre o meu caderno inteligente, tá bom? Uma unbox. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês poderem assistir.
Próxima dica é mais pra quem tá no terceiro ano do ensino médio. Essa dica é totalmente direcionada a vocês, que é aposte em simulados e exercícios. O simulado, gente, não é pra vocês verem se vocês estão acertando questão ou não, quantos vocês estão errando, quando vocês estão acertando. Não entra nessa noia, não pira. Mas é pra ver a resistência de vocês em relação, principalmente à prova do Enem. Porque o que eu senti da prova do Enem é que ela não é uma prova conteudista. Ela não vai cobrar se você sabe disso, sabe aquilo, tipo... Porque, pelo menos na parte de história, geografia, o que eu senti é, tipo... se eu li a questão com atenção, a resposta se sobressaía, sabe? Tipo, eu li a questão com muita atenção, então A, B, C, D... Nossa, a C faz total sentido, então é a C. Então, assim, use os simulados pra ver a sua resistência, o quanto você aguenta de fazer questão e pra poder aumentar essa resistência até o dia da prova do Enem, da FUVEST, enfim. E os exercícios é pra vocês verem se vocês realmente estão acertando. Então, exercício da sua apostila, do cursinho, do terceiro, da escola, enfim... Ou exercício de fora, vocês podem usar o Braille, que é muito bom. Então, gente, Braille não é só pra vocês jogarem a pergunta da apostila lá quando vocês estão com preguiça de responder, viu? Também é pra vocês responderem as perguntas lá. E eu falo essa questão da resistência porque na prova do Enem, na parte de humanas e redação, eu só chutei 7 questões da prova porque eu não aguentava mais. Assim, chutar, tipo, assinalei qualquer uma e vou embora. E assim, tava perto de acabar a prova também, eu já tava muito cansada, minha cabeça tava girando. Assim, as palavras estão todas embaralhadas já. Falei assim, não aguento mais, aqui é o meu limite. Chutei as 7 últimas questões e fui embora. Então, assim, pra você ver a diferença, normalmente o pessoal fala que nas últimas 20 questões tá todo mundo chutando. E essas últimas 20 pode garantir a sua vaga na faculdade ou não. Então, treinar essa resistência é muito importante. E o último tópico é pro primeiro ano de ensino médio. Saibam como funciona o vestibular seriado. Eu não prestei vestibular seriado e nem pesquisei sobre porque eu nem sabia que existia. E quando eu descobri, eu já tava no segundo ano do ensino médio, não dava pra fazer, porque você precisa fazer nos 3 anos do ensino médio. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre vestibular seriado, tá bom? Enfim, conclusão desse vídeo. Vocês pesquisando métodos de estudo eficientes, sabendo quais são suas amizades e sabendo dos seus objetivos, não tem o porquê vocês não fazerem um bom ensino médio e prestarem uma boa prova e para uma boa faculdade, sabe? É tudo uma questão de você se organizar e saber se informar e estar sempre atento às datas de vestibulares, à data de simulados, à data de provas, enfim. É tudo uma questão de organização estudantil. Eu também já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre por lá, e de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Nosso canal aqui agora só fala sobre temas em questões de educação, sociedade, enfim. Agora os meus conteúdos de maquiagem vão ficar lá no meu Instagram de maquiagem, que é @magdacristinayt.blog, tá bom? E é isso. Um queijo pra você, e se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo. Falou! E fui!